Mas a pergunta, né, que o pessoal tem feito aí, assistir The Chosen quebra o segundo mandamento? Parece mais um daqueles assuntos bem inúteis, né, que só crente leva a sério. Mas esse caso específico é sério, na verdade, ainda que não pelos motivos que os crentes achem, né? Essa discussão superficial levantada por alguém que foi diretor do mais importante seminário presbiteriano do Brasil por 15 anos, me parece mais aquelas polêmicas dos anos 80 e 90, sabe? Que a gente tinha na igreja sobre crente não poder assistir certas coisas porque é do demônio. É um tipo de paranoia espiritual que só serve para aprisionar as pessoas em medo e ansiedade por pecar contra Deus ou estar sob influência demoníaca sem mesmo saber disso. A proibição, né, de fazer ícones e estátuas de qualquer criatura do céu, da terra ou da água, lá nos 10 mandamentos, é uma proibição contra idolatria. A lógica é que a representação material da identidade de Deus incorre em idolatria, ou seja, adoração de uma divindade que não o próprio Deus. Essa impossibilidade de caracterizar a identidade de Deus a partir da realidade material é reconhecida por várias culturas, mesmo aquelas culturas que estavam no entorno ali do antigo Israel. No entanto, isso não as impedia de criar tradições teológicas e práticas rituais que envolviam ícones, estátuas, imagens representativas das suas divindades. Mesmo quando essa representação buscava fugir da realidade criada e imaterial, elas ainda eram inevitavelmente humanas. Por exemplo, uma prática totalmente espalhada pela antiguidade, mesmo em Israel, que era uma prática tipicamente anicônica, ou seja, tentando evitar associar a divindade com certas formas, era o uso de pedras como representação da presença divina em certos espaços. Duas dessas pedras, que são chamadas aí em hebraico de Matsepot, foram encontradas no lugar santíssimo de um santuário na cidade de Arad, que fica no sul de Israel, que ainda estava em uso no período do reino de Judá. Bom, de qualquer forma, mesmo essa expressão anicônica, só uma pedra sem ser talhada nem nada, ela ainda é bem material, né, por sinal, mas mesmo essa prática somente pode representar a divindade porque nós, humanos, criamos significados conceituais e abstratos a partir da nossa realidade. Não temos como fugir da nossa realidade humana, material, para representarmos quem Deus é. Você pode até pensar, na Bíblia as coisas são diferentes, mas não são. A proibição de fazer ícones e imagens, porque isso incorreria em idolatria, faz parte de uma longa e profunda tradição religiosa no antigo Israel, que encontrou expressão na Bíblia não somente nessa proibição dos 10 mandamentos. As duas tradições teológicas bíblicas mais importantes que tentam fugir da representação do divino a partir da realidade criada e material são a da Arca da Aliança lá no tabernáculo e da entrega da Torá em Deuteronômio. No tabernáculo, a Arca da Aliança é construída como se fosse um trono, mas onde a gente esperaria ver alguma imagem divina sentada nesse trono, ou seja, em cima da arca, não encontramos nada ali. A Arca da Aliança aponta para a presença divina exatamente no vazio de qualquer forma material. Já em Deuteronômio é dito o seguinte sobre a experiência da presença divina na entrega da Torá. No dia em que o Senhor falou com vocês, no meio do fogo, no Monte Horebe, vocês não viram nenhuma forma, só havia uma voz. Por mais espetacular que tenha sido a imagem de fogo, luz e nuvens lá no Monte Sinai, ou aqui em Deuteronômio chamado Monte Horebe, Deuteronômio afirma que a presença divina estava em uma coisa somente, o som ou a voz. Nessas duas tradições bíblicas, tenta-se fugir, né, da relação da identidade de Deus
com uma forma ou uma imagem específica. Mas, no fim, mesmo na ausência das imagens concretas de formas, ícones ou estátuas, ainda não é possível fugir da realidade humana para representar a Deus. A linguagem, nossa língua humana, né, com a qual Deuteronômio identifica a presença divina, e a imaginação humana com a qual nós estabelecemos conceitualmente a presença de Deus no vazio em cima da Arca da Aliança, tudo isso é absolutamente humano. Tudo isso derivado da nossa experiência na realidade criada e material. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Aqueles que dizem que assistir The Chosen é quebrar o segundamento, porque existe ali uma caracterização humana de Deus no personagem que faz Jesus, eles acham que estão livres de criar uma caracterização humana de Deus. Coitados. O Deus deles é uma ideia, não é real. Está longe de nós e não quer saber de nada da gente. Eles querem separar o humano do divino da forma mais drástica possível. Eles fazem o caminho contrário daquilo que o próprio Deus fez, ou seja, se identificar conosco, encarnar, se revelar na realidade criada e material. É o caminho contrário, porque ao tentar fugir da realidade criada e material para representar a Deus, é necessário deixar de ser humano e se tornar você mesmo um Deus. E eu acho que é isso que esse pessoal, no fundo, está fazendo. Eles fazem de si mesmos a representação do divino. Essa é a ironia dos super espirituais e dos ortodoxos. Eles acham que o Deus deles é transcendente, metafísico, mas no fim é só o próprio umbigo deles. E é exatamente para evitar a elevação de certos seres humanos ou certas formas da criação acima das outras, que nós temos as tradições bíblicas que proíbem representações materiais de Deus. No Antigo Oriente Próximo, o uso de ícones e estátuas como representação do divino estava diretamente relacionada com a identidade do rei humano. No fim, era o rei humano que era a imagem da divindade, representada nos ícones e nas estátuas religiosas. O vazio em cima da Arca da Aliança e a associação da presença divina com a voz que ensina a Torá são críticas a essa ideologia e não críticas à relação entre Deus e a criação material ou a humanidade. Ora, Deus fez questão de criar uma imagem de si mesmo na realidade material na qual vivemos. Deus proíbe fazer ícones e estátuas para representá-los, porque já existe uma imagem que o representa. O ser humano, toda a humanidade e cada indivíduo. Deus diz, né? Façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança. Quem representa Deus não é mais o rei humano ou um certo grupo de pessoas especiais, poderosas, ricas, mas cada ser humano, todos nós. E exatamente por ser todos nós é que coloca-se uma ênfase naqueles que menos estariam associados com o divino, ou seja, os vistos como comuns, a massa, os pobres, os oprimidos, marginalizados, os deficientes, os escravizados. Dessa forma, quem quer evitar quebrar o segundo mandamento, incorrendo no sacrilégio de representar a Deus de uma forma idólatra, que o represente como o outro, aquele que é diferente de você. Mais especificamente, represente a Deus com as características de grupos minoritários na sociedade, aqueles que a sociedade tem dificuldade de associar com quem Deus é, porque são eles quem mais distintamente representam a Deus. Desenvolvendo o que temos em Mateus 25, a identificação de Jesus com os menos favorecidos e com os necessitados, o Papa Francisco refletiu uma longa tradição cristã ao dizer lá em 2019, abre aspas, os pobres são pessoas e em seus rostos se esconde o rosto de Cristo. Eles são sua carne, sinais de seu corpo crucificado. Fecha aspas.
Então, precisamos, e muito, associar a identidade de Deus com a humanidade, com a criação. E quanto mais diversidade de associações, melhor, porque assim a gente evita divinizar certas pessoas, divinizar certos grupos, divinizar certos elementos da criação. Usemos e abusemos do diverso imaginário e vocabulário que a própria Bíblia nos oferece para representar quem Deus é. O caminho para evitar a idolatria é exatamente negar a divinização exclusiva de somente alguns. O trono de Deus está vazio lá na arca, porque todos, e não somente alguns, são a sua imagem e semelhança nesse mundo. Caramba, meu Deus do céu. Tava chorando aqui, lindo demais, Caio. Uma coisa, tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!